Juízes capítulo 12. Então os homens de Efraim se congregaram, passaram para Zafon e disseram a Jefté: Por que passaste a combater contra os amonitas, e não nos chamaste para irmos contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. Disse-lhes Jefté: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os amonitas, e quando vos chamei, não me livrastes da sua mão. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e fui de encontro aos amonitas, e o Senhor nos entregou nas mãos. Por quê, pois, subistes vós hoje para combater contra mim? Depois ajuntou Jefté todos os homens de Gileade, e combateu contra Efraim, e os homens de Gileade feriram a Efraim, porque este lhes dissera: Fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que habitais entre Efraim e Manassés. E tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão, e quando algum dos fugitivos de Efraim diza: Deixai-me passar, e então os homens de Gileade lhe perguntavam: És tu efraimita? E dizendo ele: Não. Então lhe diziam: Dize, pois, Shibolete, porém ele dizia: Sibolete, porque não o podia pronunciar bem. Então pegavam dele, e o degolavam nos vales do Jordão. Caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Jefté julgou a Israel 6 anos, e morreu Jefté, o gileadita, e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois dele julgou a Israel Ibzan de Belém. Tinha este 30 filhos, e 30 filhas que casou fora, e 30 filhas trouxe de fora para seus filhos. E julgou a Israel 7 anos. Morreu Ibzan, e foi sepultado em Belém. Depois dele Elon, o Zebulonita, julgou a Israel 10 anos. Morreu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele julgou a Israel Abidom, filho de Iléu, o Piratonita. Tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam sobre 70 jumentos. E julgou a Israel 8 anos. Morreu Abidom, filho de Iléu, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Juízes capítulo 13. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e ele os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: Eis que és estéril, e nunca deste à luz, porém conceberás, e terás um filho. Agora pois, toma cuidado, e não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura. Porque tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou, e falou a seu marido, dizendo: Veio a mim um homem de Deus, cujo semblante era como o de um anjo de Deus, em extremo terrível, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe até o dia da sua morte. Então Manoá suplicou ao Senhor, dizendo: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus, que enviaste, venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez ter com a mulher, estando ela sentada no campo, porém não estava com ela seu marido, Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu para dar a notícia a seu marido, e disse-lhe: Eis que me apareceu aquele homem que veio ter comigo outro dia. Então Manoá se levantou, seguiu a sua mulher e, chegando à presença do homem, perguntou-lhe: És tu o homem que falou a esta mulher? Ele respondeu: Sou eu. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, como se há de criar um menino e que fará ele? Respondeu o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela. De nenhum produto da vinha comerá, não beberá vinho nem bebida forte, nem comerá coisa impura, tudo quanto lhe ordenei cumprirá. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Deixa que te detenhamos, para que te preparemos um cabrito. Disse, porém, o anjo do Senhor a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, é ao Senhor que o oferecerás. Pois Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Ainda perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome?
para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Ao que o anjo do Senhor lhe respondeu: Por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito com a oferta de cereais, e o ofereceu sobre a pedra ao Senhor, e fez o anjo maravilhas, enquanto Manoá e sua mulher observavam. Ao subir a chama do altar para o céu, subiu com ela o anjo do Senhor, o que vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. E não mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher, então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Sua mulher, porém, lhe respondeu: Se o Senhor nos quisera matar, não teria recebido da nossa mão o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado todas estas coisas, nem agora nos teria dito semelhantes coisas. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo em Mané-dan, entre Zorá e Estaol. Juízes capítulo 14. Desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus. Subiu, e declarou a seu pai e a sua mãe, dizendo: Vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus, agora pois, tomai-ma por mulher. Responderam-lhe, porém, seu pai e sua mãe: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o nosso povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse, porém, Sansão a seu pai: Toma esta para mim, porque ela muito me agrada. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate. E, chegando ele às vinhas de Timnate, um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que ele, sem ter coisa alguma na mão, despedaçou o leão como se fosse um cabrito. E não disse nem a seu pai nem a sua mãe o que tinha feito. Depois desceu e falou àquela mulher, e ela muito lhe agradou. Passado algum tempo, Sansão voltou para recebê-la, e apartando-se de caminho para ver o cadáver do leão, eis que nele havia um enxame de abelhas e mel. E tirando-o nas mãos, foi andando e comendo dele, chegando aonde estavam seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, e eles comeram, porém não lhes disse que havia tirado o mel do corpo do leão. Desceu, pois, seu pai à casa da mulher, e Sansão fez ali um banquete, porque assim os mancebos costumavam fazer. E sucedeu que, quando os habitantes do lugar o viram, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: Permiti-me propor-vos um enigma: se nos 7 dias das bodas o decifrardes e mo descobrirdes, eu vos darei 30 túnicas de linho e 30 mantos. Mas se não puderdes decifrar, vós me dareis a mim as 30 túnicas de linho e os 30 mantos. Ao que lhe responderam eles: Propõe o teu enigma, para que o ouçamos. Então lhes disse: Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 4º dia, pois, disseram à mulher de Sansão: Persuade teu marido a que declare o enigma, para que não queimemos a fogo a ti e à casa de teu pai. Acaso nos convidastes para nos despojardes? E a mulher de Sansão chorou diante dele, e disse: Tão somente me aborreces, e não me amas, pois propuseste aos filhos do meu povo um enigma, e não mo declaraste a mim. Respondeu-lhe ele: Eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e to declararei a ti. Assim ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe o declarou, porquanto o importunava, que então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Os homens da cidade, pois, ainda no 7º dia, antes de se pôr o sol, disseram a Sansão: Que coisa mais doce do que o mel? E que coisa mais forte do que o leão? Respondeu-lhes ele: Se vós não tivesseis lavrado com a minha novilha, não teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que desceu a Asquelon, matou 30 dos seus homens e, tomando as suas vestes, deu-as aos que declararam o enigma, e, ardendo em ira, subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, que lhe servirá de paraninfo.